Bom dia, galera. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre fabricação digital, softwares, principalmente sobre o Kanban, que foi o software que a gente escolheu para fazer esse vídeo. Mas antes de entrar um pouco no software, vamos entender o que é a fabricação digital. Fabricação digital ou prototipagem rápida nada mais é do que a produção de objetos a partir de modelos digitais. Esse processo ele já tem um tempo, mas só agora que ele está sendo mais, o acesso a ele está sendo mais facilitado. Então a gente tem lá desde 1952 essa tecnologia sendo utilizada para a fabricação de peças, por exemplo, peças complexas de avião. Quando a gente pensa em prototipagem rápida ou fabricação digital, logo vem na nossa mente impressão 3D e a CNC. Existem outros processos, mas esses realmente são hoje os mais conhecidos. A vantagem desses processos de fabricação digital é a disseminação disso, porque hoje você tem muitos projetos na internet e não perde a qualidade por ser projetos digitais. São projetos que você pode enviar para onde você quiser e a pessoa vai conseguir produzir aquele objeto, contanto que ela tenha, né, a máquina. Hoje também as máquinas estão mais fáceis de conseguir. Você tem projetos na internet, open source, projetos abertos que você pode baixar e você pode montar uma CNC em casa, uma impressora digital em casa, com um custo que não é tão alto. Então, realmente, o acesso a essa tecnologia tem sido muito facilitado. Outra vantagem desse processo é o fato de você poder fazer alterações sem danificar muito o tempo ou custo do projeto, porque na fabricação digital você não precisa de molde. Na injeção, por exemplo, você precisa de um molde. Então, se você precisa ali fazer uma alteração de milímetros, você vai ter que fabricar outro molde. E nessa tecnologia, não. Você pode fazer alterações, você pode usinar de novo ou imprimir de novo o projeto sem muitos danos. Existem dois tipos de processo: processo aditivo, que é por depósito ou por camadas, que, por exemplo, na impressora 3D, onde vai depositando o material, depositando um líquido junto e vai formando o objeto. E o processo subtrativo, né, de subtração, que seria basicamente CNC, o desbaste da CNC, que é onde você retira material. A maior parte dessas máquinas de fabricação digital, elas trabalham de 3 a 5 eixos. Os principais são o X, o Y, o Z. Eles trabalham com coordenadas, né? E com representações geométricas. Esse processo também traz uma variedade de materiais infinita. Vai desde isopor, a gesso, madeira. Então, a gente tem aqui um projeto feito na CNC. É um organizador de cabos. Ele foi feito a partir de um modelo 2D. A gente também vê isso, a gente também vê muito isso e nem percebe, assim, em loja de decorações. Então, essas letras que a gente encontra e que não são baratas, elas são fabricadas pela CNC, também um modelo 2D. Agora, falando um pouco de softwares, CAD, CAM, então, o software CAD, onde a gente tem ali o SolidWorks, o CAD, o Rhinoceros, ele é mais para a parte de desenho. E o CAM é para a parte mesmo de processo de configuração de processo de usinagem. Então, o que esses programas fazem? Eles facilitam a programação da CNC, porque eles fornecem ali informações como velocidade, avanço, movimentação. Então, eles traduzem o desenho e o modo como a gente quer que ele seja cortado ou despastado para a máquina CNC. Como eles fazem isso? Eles usam referências geométricas do desenho CAD, 2D ou 3D,
E daí, a partir daí, você define um processo que você quer e ele gera o G-Code, que é o código que a CNC, o código que traz as coordenadas, a movimentação e configurações que a máquina CNC lê. Uh, Existem softwares que são CAD e CAM. As vantagens desses softwares: eles diminuem o tempo de produção, porque você pode modelar e fazer esse processo de configuração no mesmo software. E eles também diminuem os riscos de imprevisto, porque eles trazem mais alternativas de simulação de projeto. Então, ali você já pode ver o tempo que você vai demorar para usinar, você já pode ver se tem algum erro, se não tem. Então, a partir da simulação e do tempo, você já consegue ver se o teu projeto está bem estruturado, bem configurado ou não. Existem uma diversidade de softwares CAD e CAM. Existem softwares de código aberto, de código fechado, softwares que são free, softwares que são pagos. Então ali a gente tem soluções da Autodesk, a gente tem o PyCam, a gente tem o Visual CAD, o Solid CAD, a gente tem o Mastercam, o Freemill, e a gente tem o Kanban, que é a próxima parte do vídeo agora. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse software e conhecer o que ele pode fazer. O software que a gente vai demonstrar hoje é o Kanban. O site dele é o www.kanban.info e se você entrar, é bem fácil de se localizar. Você tem aqui as notícias, né? Que é a primeira página, a página inicial. Tem os downloads, onde você de fato vai fazer o download do teu programa. Vai pegar aqui a última versão. Tem a documentação do Kanban, onde você pode ver tudo que acontece e todas as funcionalidades do Kanban. Tem alguns vídeos tutoriais, tem alguns screenshots para você ver a funcionalidade dele antes de download. Tem uma galeria de fotos de projetos feitos. Tem bastante coisa aqui. Tem algumas reviews. Das pessoas falando o que acharam do Kanban, se é realmente o que você precisa usar ou não, e o suporte dele. Bom, o Kanban, ele é um software de código fechado, mas que pode ser usado de graça pelos 40 primeiros projetos. Após isso, o Kanban ainda funciona de graça, mas com algumas limitações. Então, ele pode ser comprado também por $149 para ter toda a sua funcionalidade completa. O Kanban é um software para a criação de arquivos CAM, que são utilizados na fabricação em CNC. Ele gera o código G, que é lido pelo software da máquina CNC. No Kanban, você pode tanto importar os seus arquivos em DXF e STL, que são respectivamente os 2D ou 3D, e também possui sua própria construção de geometrias, se você precisar. E na próxima etapa do vídeo demonstraremos o funcionamento básico do software. Nesse tutorial de Kanban Plus, nós vamos abrir um arquivo DXF, gerar um percurso e salvar o código G. Quando o Kanban Plus é aberto pela primeira vez, ele pede em qual linguagem você quer usar o programa. Eu recomendo que a linguagem usada seja o inglês, English, porque a tradução do português brasileiro é muito ruim. Os termos estão incorretos e eu não recomendo. Então, primeiramente, nós vamos em File, Open, e vamos abrir um arquivo DXF. Abrir aqui o DXF. Aqui do lado esquerdo estão todas as layers e todos os itens presentes no DXF. Por padrão, na maioria dos softwares, a layer em azul é uma layer de gravação
e em vermelho é uma layer de corte. Então aqui temos uns círculos em azul, que estão como gravação, e também em vermelho, que estão como corte, cut. Os atalhos básicos na janela de visualização são rolar a roda do mouse para aumentar ou diminuir o zoom, clicar a roda do mouse para arrastar a vista, e pressionar Alt e clicar com o botão esquerdo para rodar a vista. Para voltar à vista original, pressiona-se Alt e um duplo clique no botão esquerdo. Agora vamos criar o primeiro percurso para esse DXF. Primeiro selecionando as linhas para essa usinagem. Pressionando Ctrl para segurar várias linhas. Depois de fazer a seleção, no menu Machining, usinagem, em Profile, que nesse caso nós vamos fazer uma usinagem de perfil. Ao clicar em Profile, surge do lado esquerdo no menu uma pasta chamada Machining, de usinagem, com as usinagens que eu estou criando para esse arquivo. E embaixo as propriedades dessa usinagem. A primeira propriedade é Inside ou Outside, que diz se o percurso vai ser cortado pelo lado interno ou externo. Por padrão está o Outside, externo, nós vamos manter, nesse caso, no externo. Em seguida temos o Cutting Depth, que é a profundidade do corte. A primeira opção é o Increment, que também é conhecido como passo vertical em outros softwares. Nesse caso, nós vamos selecionar um passo vertical de 1.5. O passo vertical depende da ferramenta que você está usando. E a profundidade final, Target Depth, em 3. Como se fôssemos usinar um material que tem espessura de 3 milímetros. Em seguida, temos as Feed Rates, que são as velocidades, sendo o primeiro quesito a velocidade de avanço, que aqui está em 800, nós vamos usar cerca de 600. Isso também depende da sua máquina e da sua ferramenta. Em seguida, a velocidade de mergulho, que também vamos colocar em 600, também dependente da sua máquina e ferramenta. Essas velocidades, de acordo com a documentação, são em milímetros por minuto. Depois temos o Tool, que é a ferramenta. Tool Diameter, onde vamos colocar o diâmetro da ferramenta. Nesse caso, nossa fresa tem 5 milímetros. E número não é necessário. Agora nós vamos no Advanced, ali em cima, para alterar a opção Clearance Plane, que seria o Z seguro. Vamos alterar para um valor maior, nesse caso, para 15 milímetros. Então vamos gerar o percurso clicando em Machining, Generate Two Paths, gerar percurso. Agora podemos pressionar Alt e o botão esquerdo para rotacionar a vista e visualizar melhor o percurso. Agora, antes de salvarmos o código G, nós vamos nas opções, em Tools,
Options, para selecionar a extensão e o pós-processador do nosso código G. Nesse caso, alterei para TAP e o pós-processador Mach3, que também depende do software e da sua máquina. Agora fechando as opções, e agora ir em Machine, Produce G-Code para salvar o código G. Nesse caso, a caixa de diálogo surgiu para me alertar que eu já havia criado um arquivo com esse nome se eu quero sobrescrevê-lo. Quando você for salvar o percurso pela primeira vez, essa caixa não vai aparecer. Como eu quero salvar novamente com outro nome, eu vou clicar em Não. Aí é só nomear e salvar. Esse tutorial buscou mostrar alguns passos básicos para a criação de um código G para usinagem no programa Kanban.